mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Aqui quem fala é a Maria Visconti. Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Bárbara Deotti. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês sempre perguntam pra gente muito no nosso Instagram. Métodos de estudo. Como que a gente faz anotações e fichamentos? Como que a gente pode utilizar o método do Pomodoro para aproveitar melhor os nossos intervalos de tempo de estudo? Como que a gente pode organizar a nossa vida? Será que a gente usa uma agenda, um planner, um bullet journal? Como que a gente concilia o estudo com o trabalho e com as louças que não param de acumular, principalmente nessa pandemia? Rabiscar livro, sim ou não? O que devemos fazer? Então, hoje, a gente vai tentar responder essas e outras perguntas com a ajuda de uma convidada, minha amiga pessoal, muito querida, Fernanda Viana, que é graduada em História, professora do curso Leitura e Aprendizagem e produtora de conteúdo no Instagram e no YouTube, no perfil Fala Fernanda. A gente fez uma live com a Fernanda recentemente sobre esse tema, mas a gente quis gravar um podcast e não só utilizar o áudio da live, porque assim a gente consegue elaborar um pouco melhor esse tema que é muito importante, que vocês pedem muito. Então a Fernanda vai conversar com a gente sobre métodos de estudo, sobre formas de organização e vai dar umas diquinhas aí de leitura e de aprendizagem. Então vamos lá? Então, Fê, seja muito bem-vinda ao Desnazificando. Obrigada, que emoção. A gente está muito feliz que você aceitou. E agora Com certeza. Estamos tirando a virgindade da Fernanda de gravação de podcast. Um momento muito importante aqui. É o primeiro podcast da blogueira, é oficial. É oficial. Ai. Agora se apresenta aí pra gente. Fala só coisas assim muito relevantes, tipo sua formação, seu signo, assim, coisas muito importantes. Certo. Eu falei na live, né, a curiosidade que eu e você nascemos do mesmo dia, né? Somos taurinas. No caso meu, ainda tem uma ascendência com touro, então... Eu também. Eu sou bem taurina mesmo, mas eu sou um amorzinho, eu prometo. Não tem a parte ranzinza. No caso, eu tenho. Não, eu sou bem boazinha, pode ficar tranquila. Mas eu sou professora de história, né, por formação, mas já tem um tempo que eu tô trabalhando só com a produção de conteúdo, né, e o curso. Esse meu filho mais novo. E desde 2018... Não, do ano passado, assim, que realmente eu comecei a profissionalizar o Instagram, mas eu tô produzindo conteúdo sobre estudos e essa minha trajetória, sei lá, faz uns 7 anos. Desde quando eu comecei a pensar em fazer história, comentar das minhas leituras e tal. E aí, o Instagram foi me acompanhando, eu fui compartilhando minhas jornadas, né, como vestibulanda, depois como estudante de história, e aí como estagiária, e aí como professora. E, enfim, história fez bastante parte, né, do meu Instagram. Mas desde o ano passado, eu acabei focando mais em métodos de estudo, aprendizagem, um conteúdo mais direcionado, que sempre foi o que eu estudei nas horas vagas, assim. Essa questão de como aprender a aprender, eu sempre gostei muito de psicologia, essa parte de neurociência, e eu achava que realmente tinha algum problema comigo, porque eu lia e não entendia e não lembrava, e aí eu comecei a estudar isso para entender o que estava rolando comigo, né? Que bom! E aí veio a ideia de você explorar mais essas experiências, né? Contar mais para as pessoas sobre isso.
Exatamente. Eu já falava, né? Comentava das leituras que eu fazia e tal. Foi chegando mais gente no perfil, isso naquela época, né? Uns 7 anos atrás. E não tinha muita opção naquela época, né? Não tinha muita blogueiragem nesse sentido. Mas eu fui vendo o que dava. E aí eu vi que muitas pessoas tinham as mesmas dificuldades que as minhas, né? E aí foi muito bom, porque eu consegui aprender bastante com esses outros perfis e explorar mais essa faceta, né? Eu estava realmente comprometida a entender como eu poderia estudar e aprender. Aquele era o meu maior, assim, desafio, sabe? Porque eu ficava inconformada, que eu lia e não entendia. Eu falava, cara, tá escrito, como que eu não entendo essa merda? Eu tenho que entender, eu quero conseguir falar. Naquela época eu já dava umas aulinhas, né? Para as amigas, fazer umas coisas assim, eu já sabia que eu queria ser professora, então eu ficava muito pistola com essa coisa de ler e depois nem entender, nem conseguir explicar. Então virou um negócio assim, um compromisso comigo mesma, sabe? E aí eu fui explorando ainda mais isso no Instagram. E esse ano eu decidi sistematizar aí esses 7 anos de estudos e leituras e acertos e erros e testes e tudo no curso, né? Porque no curso eu não falo só sobre a questão da leitura em si, né? Inclusive, você é minha aluna, né? Meu Deus, que honra. Eu sou uma péssima aluna, porque eu tô muito Nada atrasada com o disso. conteúdo. Porém, comprei na primeira leva do curso, porque Foi. acho que é importante. E mesmo assim, estando atrasada, né, nas aulas e tal, tipo, a gente conversa muito sobre, né? Então você acaba Sim. me passando as dicas em off, assim, privilégios, né, amores? De como é Ai. que vira blogueira. Muito bom, consultoria. Consultoria, exatamente. Para quem não sabe, Fernanda foi minha aluna ano passado, na verdade. Foi por isso que eu conheci a Fernanda. Eu dei um mini curso na PUC sobre nazismo e tudo, e aí ela foi lá junto com uma colega minha, Renata. Não sei se você está ouvindo, Renata, se você estiver, um beijo. Beijo, Rê. E aí a gente se conheceu lá, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Aí, Aí é isso, né? amizade, sim. Então, além dessa questão da leitura ativa e as anotações, que é o que o pessoal mais pergunta, eu tentei deixar o curso bem completo, assim, com temas que envolvem também diretamente os estudos, afetam diretamente os estudos, como organização, procrastinação, questão da concentração, todas essas paradas aí que acabam dificultando ou facilitando, né? Porque não é só sentar e estudar. Se fosse assim, ninguém tinha problema com isso, né? Então, acho que a gente pode passar agora para o nosso primeiro ponto, né, da pauta propriamente dita, que é a organização, que, como você falou, né, que é um tema que você trouxe para o curso, trouxe para a sua produção, para o Instagram e tudo mais. Então, o primeiro ponto é como organizar o dia a dia, né, as horas que você vai estudar, como conciliar isso com o trabalho, os métodos que são possíveis, né, tipo bullet journal, um planner, uma agenda. Conta para a gente aí como é que você faz essa sua organização da rotina para melhorar aí o desempenho dos estudos. Certo. Eu acho que independente do método, vou chegar lá no método, né? Mas independente do método, a forma de captar as ideias, as informações é muito importante. Então, eu gosto muito de trabalhar com uma lista de prioridades. Sempre um dia antes eu penso que quais são as 5, 6 coisas muito importantes que eu não posso terminar o meu dia sem ter feito. E aí, assim que eu acordo, eu já só penso naquilo lá, sabe? Porque se não acontece do dia engolir a gente, né? Acho que essa é uma sensação muito ruim. O dia passa e a gente não conseguiu fazer as coisas, mas não conseguiu fazer o mais importante, né? Então, comigo funciona assim. Eu gosto de começar o meu dia lendo, antes de começar a responder mensagem, e-mail, dar suporte para aluno. Nem que seja meia hora, eu sinto que isso, nossa, tem um efeito muito bom, assim, para mim. E aí eu já tô de olho naquelas coisas que eu pensei no dia anterior, né? Então, eu não posso. Meu dia já vai começar tendo aulas editadas, preciso, enfim, mandar e-mail para aluno, enfim, dou uma olhada nessa lista.
E aí, eu gosto de intercalando isso com tarefas manuais, que ajudam bastante a dar aquela relaxada, recarregar o foco, né? E aí eu consigo colocar as obrigações da casa, né? Então, para isso, hoje eu tenho usado o Notion, que seria o meu método de organização, né? Como se fosse um bullet journal dentro do Notion, que é um aplicativo maravilhoso. Mas eu usei Planner por bastante tempo, usei bullet journal físico, fiz várias tentativas, né? Hoje eu tenho usado tudo digital, porque consegue contemplar melhor a dinâmica das minhas obrigações. Então, por exemplo, se está no papel, às vezes eu reagendei a aula, sabe assim, essas coisas, e aí eu teria que refazer. Então, no computador é só passar assim o quadradinho de um dia para o outro, de um horário para o outro e fica prático. Então, eu acho que para mim lidar com essas prioridades é o que realmente me ajuda, assim, o que é muito, 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 muito importante. Depois disso, o que eu posso delegar? O que, se eu não fizer agora, não tem tanto problema, sabe? Então, eu gosto de olhar com essa visão assim mais essencialista. Nossa, completamente, né? Isso é muito importante. Fernanda, eu fiquei com uma dúvida aqui agora, porque você falou, né, dessa questão de se organizar e começar amanhã, assim, quais que são dicas que você teria para ter uma boa manhã, tipo assim, e começar bem o dia, Ai, eu mais adoro falar desse assunto. especificamente? Então, eu acho que o dia bom, ele começa na noite anterior, né? No sono. Uhum. Eu acho que, inclusive, a Thaís Godinho, que é acho que ela tem o maior criadora de conteúdo sobre isso, né? Ela fala que se ela pudesse dar uma única dica de produtividade, assim, ela daria em relação à noite de sono. Quando a gente dorme bem e tal, acho que o dia já começa muito bem, né? Vale a pena entender o funcionamento do nosso corpo, né? Tem gente que tem maior disposição durante o dia, assim, tipo, durante a tarde. Tem gente que é mais matutino mesmo e gosta de acordar bem cedinho e tal. E aí, a dica que funciona, eu acho que pode funcionar para qualquer pessoa, é começar o dia sem pegar no celular. Tipo assim, eu gosto de levantar o meu dia ideal. Eu levanto, já pego água, porque a gente às vezes esquece que água a gente oxigena o nosso cérebro, né? Até para pensar mais claramente. E aí eu já pego uma garrafona de água, faço uma tarefa rapidinha da casa, assim, só para sentir que eu comecei e terminei alguma coisa. Isso dá uma ajuda, assim, para a gente ser inserida, assim, tipo, na dinâmica do dia. Então, arrumo a cama, arrumo a parte dos gatos ali e tal. E aí eu sento para estudar, estudo por pelo menos uma hora, sem pegar no celular, sem lembrar que existe mensagem para responder, notificação, explosão no Líbano, nada. O mundo pode estar acabando, enfim. Aí, pelo menos uma horinha assim, que eu vou resolver as bombas. Então, eu acho que essa sequência, assim, pensar no que eu tenho para fazer no dia seguinte, aquela lista das prioridades, tentar fazer o máximo possível para ter uma boa noite de sono. E assim que eu acordar, eu não pegar no celular, são dicas que me ajudam muito a fazer o que eu preciso, né? Porque o celular, ele tende a ser um buraco negro, né? A gente pega só para responder uma mensagem, quando a gente vê, a gente tá fazendo compras na C&A, né? Complicado. Nossa, eu queria muito fazer com essa... certeza. Com certeza. Trágico. Nossa, eu queria muito fazer essa pergunta, porque acho que quando eu tava na rotina normal, não tinha essa dificuldade, mas agora na quarentena, mais difícil pra mim, eu sinto que é começar amanhã. Mas eu acho que principalmente para quem trabalha com produção de conteúdo é muito difícil, né? Tipo assim, você resistir a esse impulso de pegar o celular. Tipo, a primeira coisa que você vê é pegar o celular, né? Tipo, acordou, tipo, não, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que aconteceu. E, tipo assim, na verdade, nada pode ter acontecido que seja tão importante assim que você não pode esperar, né? Tipo, um pouco para poder ver. Eu não sei, se for muito importante, alguém vai te ligar, né? Sim. Na verdade, tem 3 coisas aí que envolvem a nossa dificuldade com a rotina na quarentena, né? Primeira coisa é que o nosso cérebro, ele é extremamente associativo. Por isso que ir trabalhar, quando você acorda, toma um banho e sai de casa, parece que é mais fácil do que trabalhar em casa, às vezes, né?
Porque a gente já associou que casa é um lugar de descanso, né? E aí acontece que o cérebro acaba trabalhando contra a gente, porque ele tá ali, não, quarto descanso. Aí você vai trabalhar no quarto. Aí ele fica, quê? Tá errado, descansa, mulher, para com isso. E aí vai dando aquela preguiça e tal, ainda mais se a gente faz isso de pijama, né? Essa é uma outra dica, Bárbara. O pijama, cara, não dá. Se eu estudo de pijama, parece assim, enquanto eu não coloco um sutiã, isso é um negócio que eu não falo no Instagram, né? Mas eu vou falar aqui que eu me sinto mais à vontade. Se não colocar um negócio de um sutiã, meus neurônios, eles não ligam tic-teco. Porque parece que ainda não tô preparada para pensar, sabe? E aí essa questão da associação dentro de casa, por causa do cérebro, né, pode tornar um pouquinho difícil. Por isso que eu tento não estudar no quarto de jeito nenhum. Eu faço isso no escritório, né? É na frente do meu quarto. Eu dou, tipo, 3 passos e eu tô no escritório. Mas aqui eu não durmo. Tem uma caminha aqui de sofá, mas eu não deito. Não durmo. Aqui eu só estudo. Porque daí, quando eu entrar aqui, o meu cérebro vai processar que está na hora de estudar. Eu tento nem ter descanso aqui. Tipo assim, quando eu vou descansar, por exemplo, vou fazer uma pausa para assistir um videozinho no YouTube. Eu vou pro quarto ou eu vou pra sala. Aqui eu tento para usar esse viés de associação a meu favor, né? Não contra mim. Isso me ajuda bastante. E, além disso, tem uma outra treta, né? Com o cérebro, como se não bastasse, que é a questão da novidade, né? Que a Maria estava falando. Isso é muito importante a nível evolutivo. Foi esse modo disperso que garantiu nossa sobrevivência, né? Na selva. Então, a gente está sempre com a tendência a buscar a novidade, seja no feed, seja, enfim, com o celular isso ficou muito mais fácil. E quando isso acontece, a gente tem uma sensaçãozinha de gratificação instantânea, né? O cérebro dá uma liberadinha, assim, de dopamina e dá uma sensaçãozinha boa, né? Quando você tá fazendo um negócio e você para, vou abrir o feed. Dá uma... uma sensação boa. E isso faz com que o cérebro peça por mais. Então, a gente fica viciado em gratificações instantâneas e a gente quer se distrair o tempo inteiro, porque é gostosinho, né? E quem trabalha com criação de conteúdo fica numa saia justa, né? Porque o pessoal pergunta, mas como é que você faz? Como é que você... E aí, acho que a única coisa possível é colocando ordem na casa. Tipo assim, tô estudando e aí eu uso aquele aplicativo, né? Nossa, eu não sei como eu não sou patrocinada ainda, porque eu falo mais desse aplicativo do que do meu curso, que é o Forest. Então, eu coloco lá enquanto eu tô usando ele. Se eu tirar, eu vou perder o tempo, né? O celular, ele é bloqueado. Então, enquanto eu tô estudando, não respondo mensagem, não abro Instagram. E aí eu falo, vou fazer 3 pausas sem olhar o celular. E aí, na 4ª pausa, eu vou responder as mensagens. Então, eu faço pequenos combinados comigo para tentar lidar. Porque, afinal de contas, eu tenho que estudar, mas eu também tenho que produzir conteúdo, eu também tenho que postar story, eu também faço os rounds de leitura coletiva com o pessoal. Então, nesse tempo que eu tô no Forest, assim, não tem outra opção, né? Então, às vezes eu faço rounds de leitura com o Forest e sem o Forest. Quando eu sei que tô lendo e preciso, assim, quero postar frases do livro, fazer uma produção de conteúdo nesse sentido, eu não uso ele, mas eu tenho que ter mais atenção na minha intenção para pensar assim, se chegar mensagem eu não vou abrir, se tiver comentário eu não vou responder, eu só vou usar para tirar a foto do story e postar, só. E aí eu tenho que deixar isso na minha cabeça, senão já era. Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, uma vez eu vi no Instagram da... esqueci o nome dela, você até que me falou dela, chama Eu Organizado. Ai, a Ana, maravilhosa. Ela é muito boa, o Instagram dela é muito bom. Ela tem podcast também e tal. E uma vez eu vi ela falando sobre como que a gente tem... Do mesmo jeito que a gente tem que se preparar para trabalhar, né? Igual você tá falando, tipo, tomar banho, trocar de roupa, né? Não ficar de pijama, não sei o quê, para o cérebro entender que você vai trabalhar. Você também tem que se preparar para descansar. Tipo assim, não é simplesmente, tipo assim, acabei de trabalhar e vou descansar.
Assim, teoricamente é isso, mas assim, às vezes, para muita gente, no meu caso, por exemplo, não é. Assim, não é simplesmente tipo, ah, não, larguei o livro, pronto, estou descansando. Tipo, raramente estou descansando. Então, tipo, a gente tem que fazer um procedimento mesmo, tipo, para o cérebro entender que a gente vai começar a descansar para aí ter uma noite de sono, igual você falou, né? Por exemplo, hoje estou gravando e eu dormi 4 horas essa noite, então eu tô assim, uau! Daqui a pouco eu já não sou ninguém mais. Tipo assim. Sim. Olha, aí tem duas questões. Eu vou dar a dica do estudo, da pausa durante os estudos, que a gente às vezes negligencia, mas ela é muito importante, do descanso quando acaba os estudos, né? O negócio é o seguinte, a gente confunde a noção de descanso com entretenimento. Então, quando você está estudando, faz uma pausa e pega no celular, você está se entretendo, você não está recarregando a sua capacidade atencional para voltar a estudar. E aí, quando você volta a estudar, parece que você está mais disperso ainda, vai criando um ciclo vicioso, assim, e aí você fica disperso, e aí, quando pega para estudar, é pior, aí você vai fazer um descanso de novo, porque não está se concentrando, e dá aquela sensação de lomba atencional, né? Igual quando come muito e fica meio estafado. Então, é um problema ficar pegando no celular toda vez que faz uma pausa de descanso, uma pausa dos estudos. E aí o ideal é fazer uma atividade manual, né? Lavar uma loucinha. Às vezes a gente não quer fazer nada da casa, né? Mas sei lá, colorir, fazer um crochê, tricô, brincar com os gatos, qualquer coisa que seja manual, assim, fazer sobrancelha. Já tá na quarentena, né? Vai treinar um delineado. Qualquer coisa manual, puramente manual. Ou contemplativa. Então, dá uma olhadinha na janela, as nuvens. Se você tiver acesso a um cantinho verde aí, por exemplo, aqui no meu prédio tem uma área que dá para sentar, eu aproveito para tomar um sol, né? Porque o negócio da vitamina D é importante. E ajuda no sono, inclusive. Eu estava estudando sobre isso agora. Quando você se expõe ao sol, você regula o seu ciclo circadiano, né? E aí é como se o seu corpo entendesse no cérebro, né, que isso acontece. Não, tá de dia, você tem que se manter atento. E aí, quando fica de noite, por causa desse contraste, ele fala, tá escuro, hora de dormir. Então, tomar um solzinho também é bem importante. E aí, então, essas pausas que recarregam realmente o espaço atencional, elas são muito importantes. Por isso que eu falei aquela hora, eu vou fazer 2 pausas sem pegar no celular, sem responder mensagem, e na terceira eu pego. E aí, coisa de 5 minutos já resolve. Você passar 5 minutos fazendo uma atividade manual, nossa, tem um potencial maravilhoso de descanso, de recarregar, né, esse espaço atencional. E aí, quando acaba o dia e eu vou parar de estudar, também tem... Os rituais são muito interessantes, por mais que eles sejam compostos de pouquinhos passos, porque eles dão esse teor associativo para o cérebro, e aí ele já sabe o que vem em seguida, economiza energia, né? Tudo que economiza energia, nosso cérebro, ele prioriza e fica felizinho. Então, eu gosto de ter um cheirinho para passar de noite. Tipo assim, quando eu vou estudar, eu tomo um banho, passo um perfume do dia. E aí, aquele cheiro, para mim, ele já tem um efeito energizante. E aí, de noite, eu passo um outro, porque daí quando eu passo, o meu cérebro já entende que em seguida vem o descanso, sabe? E aí eu desligo tudo aqui, tem gente que já gosta de deixar a mesa toda organizada, nem sempre eu faço isso porque eu sou meio desligada. E aí vou pro quarto, como alguma coisa, tal, eu não deixo a luz do quarto ligada, eu deixo só a luminária, já fica aquela vibe meio, mas assim, descanso, né? E ajuda meu cérebro a entender que desligou, né? Aí tem o fator, assim, que se eu ficar muito no celular, eu não vou parar de responder mensagem, né? Continuo olhando o e-mail, é um pouco complicado, né? Às vezes é de madrugada e eu tô fazendo uma consultoria por DM. Mas é isso, assim, o caminho a gente vai tentando aperfeiçoar, né? Não tem jeito. Nossa, hoje estamos só discípulas suas, aprendendo pra caralho. Gente, eu tô chocada com esse negócio da vitamina D. Tô chocada. Teve uma vez que eu fui fazer um exame porque eu achei que eu tava doente. Tipo assim, porque eu tava com sono 24 horas por dia, independente da quantidade de tempo que eu dormisse. E aí eu fui fazer o exame e aí a mulher falou, minha filha, você nem tem vitamina D direito no seu organismo. Tipo assim, tem 0 vitamina D.
que você Não, Vamos espera? falar sobre isso. Vamos falar. Vitamina C, Nossa. exatamente. Por Gabi. favor. Cara, tem duas. É papo de vó, assim, vocês me perdoem, tá? Mas é verdade. O exercício físico Sim, exercício e físico. o É. sol. Ai, o exercício físico e o sol, cara, eles regulam tudo. Humor, sono, Sono. liberação de hormônios. Você pensa assim, Calma. quando você faz exercício físico, seu corpo libera hormônios, daí você fica felizinho, aí você dorme melhor, aí evita ansiedade. E Não, aí, exercício físico é tudo. e o Exercício sono físico também, eu faz sou a muita militante do diferença. sono. Fê, uma coisa que você sempre fala, tanto no seu Instagram quanto no curso, é a tal da leitura ativa, né, para otimizar o tempo que você tem de estudo. Então, você já falou, né, que você usa o Forest, que você geralmente coloca um intervalo de tempo, né? Acho que você já até falou, não sei se é aqui, mas em algum momento na live, acho que você falou que é 35 minutos, né? Que você usa geralmente seu tempo de estudo. E como que você faz? O que é essa leitura ativa, né? Para você otimizar esses seus 35 minutos? Então, a leitura ativa, ela dá um teor de interação para a leitura, né? E com isso a gente consegue compreender melhor o que a gente está lendo e, consequentemente, memorizar melhor, né? Sem contar que a leitura ativa deixa a gente mais atento enquanto está lendo, porque não é como se você só estivesse passando os olhos na leitura, né? Então, com a leitura ativa, você vai grifar, anotar, circular, procurar por palavras-chave, fazer perguntas pro autor, xingar o autor, escrever memes. pode fazer o que quiser, mas é essa interação, né? Então, fica mais fácil para você ler e aí você conseguir, ao mesmo tempo, já ir pensando, assim, relacionando com coisas que você conhece, desenvolvendo as dúvidas, as conclusões, né? Porque às vezes a gente lê e não para pensar se a gente entendeu. Aí a gente termina o capítulo e fala, o que é que eu li mesmo? Não sei, passou. Então, durante a leitura ativa, a ideia é você sempre manter isso em mente, assim, terminei o parágrafo, o que é isso mesmo? O que o autor pretendia com isso? Se eu fosse explicar para alguém, seria mais ou menos assim. Ou então eu sempre gosto de pensar assim, como assim? Aí eu tento reformular. Isso no pensamento mesmo. Assim, você já cria um hábito desses pensamentos de interrogação, assim, que facilitam bastante na hora de compreender. Fernanda, você mencionou na live que você faz um color coding, né? Tem como você Isso. explicar pra gente como é que você faz isso? Tenho. É o seguinte. Ai, eu adoro. O color code pode parecer a princípio complexo demais, mas eu juro que não é e que em pouco tempo parece que você já está pensando em cores. Realmente é muito evolucionário. Então, eu gosto de organizar essas cores para diferenciar as estruturas argumentativas do texto. Então, por exemplo, eu deixo uma cor, vou falar aqui as que eu uso porque eu uso para todos os livros o mesmo código de cores. Então, sempre que tem a referência de um autor, ou de um livro, ou de uma data, de um acontecimento, eu grifo de roxo. Eu gosto de fazer com um lápis de cor, inclusive. Eu gosto de marcar texto, mas eu prefiro muito mais os lápis de cor, porque eles são mais versáteis, não mancham lá atrás, duram mais. Você consegue fazer, tipo, um grifo mais grossinho, mais fino, sabe? Eu gosto da versatilidade deles. Então, por exemplo, de roxo, todas essas referências. De rosa, curiosidades. Ai, gente, desculpa, meu gato tá fazendo bagunça aqui, deixa eu tirar ele. Eu começo a falar no celular, no telefone, ele fica com ciúme e aí ele começa a se esfregar em tudo que eu tô fazendo. Eu queria que vocês pudessem ver esse momento, ou se a gente tá vendo só o rabinho passando assim, vai ficando tá perfeito. Muito bom. E ele é um gato da megafauna. Então, assim, ele é gigante, ele se joga aqui nos negócios. Gente, pelo amor de Deus. Perfeito. Enfim. Muito bom a aparição dele na câmera, perfeita. E aí, de rosa, eu grifo curiosidades. Então, se eu passar um livro, assim, passar as páginas do livro e tiver rosa, é porque foi algo, assim, curioso. Aí, chegando na parte mais, assim, de amarelo,
coisas muito importantes, e esse muito importante, ele depende de um objetivo, né? Então, geralmente, assim, é muito importante que eu quero falar na resenha, muito importante que na minha aula não pode deixar de faltar, né? O meu muito importante pode ser diferente do seu. E aí tem isso de amarelo, e aí tem aquela cor meio esverdeada, assim, né? Que não é nem azul nem verde, que costuma ter nos marca-textos, que seria a tese, assim, o argumento central, né? A afirmação do autor, quando ele pega e fala, isso aqui, pronto. Aí eu grifo desse tom esverdeado. E aí, quando tem a explicação desse argumento central, eu grifo de laranja ou de rosado, depende se eu estiver usando o lápis de cor ou se eu estiver usando o marca-texto. Porque isso me ajuda a diferenciar, né, o que é a explicação do que é a ideia mesmo. E aí, só de eu abrir o livro, eu já sei exatamente que informação que eu procuro, né? Se é o exemplo, se é a curiosidade, se é a explicação, se é a ideia central. E durante a leitura, para eu escolher essas cores, significa que eu tenho que pensar sobre aquelas informações para escolher a cor. Então, já acrescenta muito no meu processo de compreensão ali instantaneamente durante a leitura. E quanto mais a gente faz, mais, eu não vou dizer automático, porque é um processo intelectual, né? Não tem como ser automático, mas fica mais dinâmico e a gente vai tendo mais facilidade de entender o que é aquilo, né? Na fila do pão do Color Code. Então, facilita muito. Para eu consultar livros, né? Porque eu tô sempre relendo e consultando. Nossa, a releitura de um livro que já está devidamente categorizado ali com as cores, meu Deus, é um sonho! Fica muito mais fácil quando eu eu preciso daquela informação para fazer um post. Aí eu vou fazer, sei lá, um post sobre curiosidades do livro. É só ler o que tá de rosa. Tipo, nossa, eu fico, meu Deus, Fernanda do passado, obrigada. Tudo para mim. Nossa, mas esse trem da leitura Muito ativa inteligente isso. é muito revolucionário mesmo. Tipo, eu não fazia, porque, tipo assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, e eu não fazia isso em todos os textos que eu lia. Então, tipo, a partir do momento que eu comecei a pensar mais em ter uma leitura de qualidade do que efetivamente no tempo que eu estava gastando para fazer aquela leitura, isso foi muito, muito importante, porque conversar com o autor é tudo, né, velho? Eu sou 100% adepta do escrever várias coisas. Tipo assim, nó, que ruim isso aqui que você falou, hein? Nó, achei nada a ver. Se eu vou lá e falo assim, nada a ver. Eu faço isso. Tipo assim, Eu xingo, nossa, eu escrevo eita, ô louco, bicho. Tem de tudo. é tipo, nó, inventou esse argumento aqui, do nada. É. Assim, eu super faço. E faz muita diferença, né? Você realmente absorve muito mais na hora que você tá fazendo dessa forma mais de conversa com o autor, né? Faz muita diferença mesmo. E tem esse fator emocional, né? Porque a nossa memória, sempre que algo muito bom ou muito ruim acontece, a gente tende a lembrar mais, né? Tende a ser registrado quase que diretamente na memória de longo prazo. Tanto é que as coisas muito boas e os vacilos a gente lembra, né? A gente não esquece. Então, quando a gente coloca esse fator engraçadinho nos estudos, facilita, porque aí a chance da gente lembrar é muito maior. Então, por isso que eu falo que só falta imprimir os memes para ir colocando assim nas páginas, o pessoal acha engraçado, fica meio tipo, que louca. Fala, não, é uma estratégia de estudo, você deixar engraçado, você fazer uma piadinha, né? Você tentar deixar com esse tom mais emotivo no sentido engraçado da coisa, porque você vai memorizar muito mais fácil. Você tá avisando, é como se você estivesse sinalizando para o seu cérebro que aquela informação é relevante, mesmo que seja por motivos de engraçado, né? E aí, quando você dormir, nossa, essa fritação do sono meu Deus, eu fico muito louca falando disso. Não, então vamos falar de sono aqui. Vamos aproveitar o momento e falar de sono. Somos pessoas que não dormimos. Eu sou uma pessoa que não durmo. Eu então também sou vamos toda lá. estragada com isso. Nossa. Tem esse livro, O Porquê Nós Dormimos, do Matthew Walker, que, assim, é um livro que todas as pessoas, todos os seres viventes deveriam ler, né? Ele pode causar danos psicológicos. Brincadeira. Ele muda vidas, assim, porque é um conhecimento que você passa a ter, que você fala, meu Deus do céu, é um negócio muito louco. E aí, eu sempre soube que é importante, né? Médico fala, tudo fala, sono, não sei o que, a gente fica, tá bom, tá bom. Já fica aquele papo meio manjado.
Mas aí ele explica certinho, assim. É uma divulgação científica, então é fácil de entender, mesmo que a pessoa não entenda nada, ela pode pegar esse livro e desbravar. Mas tem um teor científico, né, pra gente entender de fato qual que é a importância, o que acontece. E aí, o negócio é o seguinte, o sono, ele é responsável por consolidar as memórias. Então, ele pega tudo que você viu no dia, todas as suas vivências, e aí ele joga fora, literalmente, ele joga fora aquilo que o seu cérebro acha que não é importante, não que você acha. Tipo assim, você tá lendo, você fala, isso aqui é importante, é pra minha prova. Mas você não deu nenhum peso, você não fez nenhum tipo de ancoragem para sinalizar pro seu cérebro que aquilo é muito importante. E aí, simplesmente some, né? E tem um fator anatômico que a área que processa a memória de curto prazo, ela é pequenininha, a gente falou na live até, né, que é o hipocampo. Então, ela tem o formato de como se fosse um dedo, assim. Para deixar engraçadinho, usando a estratégia que eu falei, o significado do nome em grego seria cavalo marinho, né? Não sei, tipo, parece um cavalo marinho, assim, mas podia chamar dedo, que tava na mesma. E aí, ele tem limitação, tanto de espaço, né, não cabe, o hipocampo ele é pequeno, a memória de curto prazo ela não consegue processar muita coisa, né? Se eu te falar um número gigante aqui, mesmo que seja de 8 números, vai ser difícil para você memorizar muito rapidamente. E tem o fator tempo que deixa essa memória editada até que ela simplesmente suma se ela não for importante, né? Em compensação, a área que processa memórias de longo prazo, o córtex pré-frontal, é gigante. É onde tiver neurônio, né? Todo como se fosse uma tiara, assim, né? O córtex pré-frontal vai ter memória de longo prazo. Não existe uma gaveta de memórias no nosso cérebro, né? Onde tem neurônio, tem memória. Então, o que foi comprovado? O Porque Nós Dormimos fala. Durante o sono, é muito sensacional. É como se tivesse o transporte, isso foi detectado naquele aparelho, né? Não sei o nome, esqueci o nome do aparelho. Essa movimentação do hipocampo para o córtex pré-frontal. Então, o sono leva essas memórias para serem registradas a longo prazo, se elas tiverem a devida interação. Por isso que eu fico falando que leitura ativa é importante, rabiscar, arriscar, xingar, falar, comentar com as amigas, xingar no Instagram do livro, que isso ajuda a dar esse peso para a memória. E aí, o sono, ele também faz um outro processo muito importante, que é como se fosse de saneamento básico no nosso cérebro. Porque conforme você vive, né, respira, suas células oxidam e tal, acumulam algumas substâncias tóxicas. Inclusive aquela responsável pelo Alzheimer, né? O que é o Alzheimer? É uma substância tóxica que se acumulou demais e destruiu a célula. O neurônio, né? É como se ela comesse a parte mielinizada do neurônio, como se fosse a capinha de gordura que ele tem, né? Essa mielina é o que dá, é o fator inteligência. Porque a inteligência, na verdade, seria a capacidade, a velocidade, na verdade, que um neurônio consegue conectar com o outro, fazer essa sinapse. Então, quanto mais rápida a informação é passada de um neurônio para o outro, dessa célula neuronal para outra, mais, entre aspas, inteligente parece que é a pessoa. E aí, essas toxinas, elas vão corrompendo, elas vão comendo, vamos colocar assim, a mielina. E é um problema. E quando você dorme, o cérebro tem uma substância, né? Acho que, se eu não me engano, são as células gliais. Tô lembrada aqui. E elas limpam, tipo assim, elas pegam as substâncias tóxicas e somem com elas. Meu Deus! Enfim, eu fico muito, muito entusiasta desse assunto. Então, claro que não é de um dia para a noite, né? Que você vai dar um problema ali, né? Com essas substâncias, mas uma vida dormindo mal, né? Dormindo pouco, realmente está totalmente relacionada com essas doenças, né? Por exemplo, como o Alzheimer e outras questões assim. Sem contar que, segundo o autor, que é um estudioso do sono há mais de 20 anos, ele diz que não existe nenhum sistema do corpo. Aliás, vou reformular. Absolutamente todos os sistemas do corpo, todo o corpo é beneficiado com o sono. Ao mesmo passo que, quando você não dorme bem, todo o seu corpo sofre influência negativa. Então, assim, até o apetite, quando você dorme mal, essa substância, né, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade. Quando você dorme mal, ela não é produzida direito, então você come mais
por uma disfunção nesse hormônio, porque ele não foi produzido e aí você não consegue perceber que você está satisfeita, quando você, na verdade, você já tá. E aí você come muito mais. Então, é do detalhe até, é do micro ao macro que o sono influencia, né? Ai, muito louco, muito louco. Oh, eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, um negócio que a gente comentou na live, que realmente esse processo de leitura ativa também envolve muitas coisas, né? Tipo, o fato de você conseguir elaborar o que o autor falou, mesmo que seja para você mesma no processo do pensamento, e aí sendo bem Hannah Arendt aqui nesse momento, fazendo o processo do 2 em 1, né? Tipo, diálogo Sim. interno entre eu e eu mesma, perfeita. Isso faz muita diferença mesmo, assim, tipo, uma dica que a gente deu na live, que eu acho que é válido a gente falar aqui, que com certeza influencia na hora desse processo, né, da formulação da memória no sono, é a verbalização dessas coisas, mesmo que você não tenha com quem verbalizar. Então, tipo, eu até comentei na live, tipo assim, se você não tem para quem mandar um áudio falando sobre o que você leu naquele momento e tal, manda um áudio para você mesma, explicando o que você acabou de ler, tipo assim, as coisas que aquilo te fez pensar e o que isso te fez refletir. Depois ouve esse áudio e anota tudo, né, no computador ou, sei lá, onde você quiser anotar. Isso também faz muita diferença, assim, eu e a Ana, a gente tá lendo um livro juntas e eu sempre termino de ler o capítulo, tipo assim, amiga, calma, que esse áudio de 5 minutos, tipo assim. E depois eu pego esse áudio e vou lá e transcrevo ele pro computador, né, e realmente são coisas, assim, pra gente que trabalha com a escrita também, né? Tipo, no seu caso, por exemplo, vou fazer um post sobre esse assunto e tal. Ou mesmo, tipo, vou escrever um artigo sobre esse tema, uma tese, né? Que é o meu caso. Muitas vezes as reflexões que eu tive verbalmente, que se transformaram em texto, viram textos prontinhos para a tese, assim, é copiar e colar, sabe? Tipo, eu não conseguiria fazer esse processo, tipo assim, se tivesse passado muito tempo, né? Até porque, como você explicou, isso nem é possível, né? Sim, justamente. Eu gosto de fazer essas anotações realmente durante a leitura, porque, como você falou, depois vira um post, o negócio tá quase pronto, eu só dou um teor assim mais didático. E realmente é isso. Se você não usa a sua memória de curto prazo a seu favor, cara, vai esquecer, até por uma questão de volume de coisa. Durante o seu dia, por exemplo, você passou 2 horas estudando, é muita coisa, você não vai lembrar de tudo. Então, por mais que na hora você leia e fale, não, isso aqui é muito importante, eu não vou esquecer, você vai esquecer. Se você não anotar, você vai esquecer. Então, tipo assim, use o funcionamento a seu favor, porque senão depois a gente esquece e fica tipo, nossa, eu acho que eu tenho muito problema de memória. E não, é só o seu hipocampo funcionando com a falta de espaço dele mesmo, é isso. Então, na verdade, é muito mais provável que você lembre porque você anotou, e você lembra, de fato, mas porque você anotou, do que se você deixar essa ideia solta, tipo, eu vou lembrar. Aí fica igual o Joey, né, em Friends, colocando... Eu amo pessoas que usam referências de Friends. Referências de Friends são tudo pra mim, gente. Nossa. Tudo pra nós, realmente. E essa coisa de anotar, assim, né? Uma coisa que logo que eu entrei no mestrado agora, né? Logo que eu entrei, a Maria já comentou comigo, tipo assim, você tá lendo um negócio e pensou em alguma coisa? Tipo assim, essa pessoa aqui tá começando a desenvolver tal raciocínio. Vai lá e anota, porque senão depois, igual você falou, né? É um volume tão grande de coisas que às vezes a gente tem que lidar no dia, né? Principalmente nós de humanas, que lemos muito já, por natureza, assim, né? A natureza do estudo é essa, é de leitura. Eu acho que, assim, faz toda a diferença. Se eu leio um texto e não faço nada, é como se eu não tivesse lido. Tipo assim, uma semana depois, tudo, foi embora. Exatamente. E aí eu queria que você contasse pra gente também um pouquinho sobre como você faz essas anotações, né? Tipo assim, porque são várias formas, né? Uma coisa que você até chegou a falar na live, porque eu me identifiquei bastante, preciso muito lembrar de alguma coisa. Anota no papel, porque funciona diferente do computador e tal, e enfim. Inúmeros lugares que você pode anotar também no computador, né? Tem o OneNote, tem o Word... E aí conta pra gente um pouquinho como é que funciona pra você, né, esses fichamentos, as anotações, onde você faz. Então, é o seguinte, eu gosto muito de papel, de anotar, né? Tem pesquisas que indicam que o fato de você anotar manualmente, né, da sua mão,
esse processo que acontece no seu cérebro enquanto você está escrevendo, ele pode facilitar a compreensão e a memorização. Mas tem pessoas que não sentem essa diferença. Por exemplo, a Maria, eu sei que anota tudo no computador e funciona para ela, né? Então, não precisa ser uma regra, né? É legal saber que existe esse potencial, mas tudo bem. Eu sinto um pouco essa diferença no seguinte sentido, vou chegar lá. Eu anotava tudo no papel, mas aí, por causa do volume de coisas, eu não tinha mais como fazer tudo no papel, porque demora mais, né? Escrever à mão demora mais, não tem jeito. E era interessante que eu tivesse no computador, porque aquilo ia virar um post. Então eu escrevia à mão e depois eu digitava, tipo assim, sem tempo, irmão. Não dá, eu que lute pra dinamizar esse negócio. Então eu fui aos poucos pro computador, eu achava que eu não ia conseguir. E hoje até minha organização é pelo computador. Então, se você tá escutando isso e fala assim, não, mas eu não sou dessa... É possível que você seja. Eu tô de prova. Depende das circunstâncias, né? Da necessidade. A necessidade, ela muda o ser humano, né? Então, eu faço praticamente tudo no computador. Desde o ano passado eu usei o OneNote. Mas aí às vezes eu tenho alguns problemas com ele e eu tô migrando pro Notion. Mas, como eu tive uma experiência negativa com o OneNote, eu fiquei a louca do backup. Então, eu faço no Notion, porque ele tem umas ferramentas bacanas que não tem em nenhum outro. Tipo assim, que você clica e aí você consegue escrever mais coisa dentro. E aí, só de você clicar de novo, ele fecha aquela setinha e fica organizadinho, sabe? Não sei se dá para entender assim, mas assim, são ferramentas muito úteis, de que você coloca links junto, referências, referência para outra página que já está dentro do Notion. É muito sensacional. Mas, de qualquer maneira, às vezes eu continuo recorrendo ao Google do Google Docs, né? Eu deixo escrito lá também porque é um backup, né? Se o Notion amanhã, se o dono do Notion surtar, eu não tô ferrada, né? Então, eu gosto de fazer isso. E aí, para os assuntos que ou eu tenho muita dificuldade, que sim, eu tenho. O pessoal que me acompanha no Instagram acha que eu sou X-Men. E, na verdade, tem hora que eu fico, assim, considerando bater a cabeça na janela até entender. Porque eu falo, gente, não tô entendendo. Aí eu vou pro papel. Aí eu vou anotar, desenvolver a minha linha de raciocínio, ver aonde que tá faltando essa teia de conhecimento, aonde que tá faltando a compreensão. Então, por exemplo, eu tenho o caderno do curso. Então, tudo que é muito, assim, que é mais denso, eu tenho mais dificuldade, eu anoto nesse caderno. E tenho o caderno das leituras de não ficção, né, também. Então, lá eu deixo para escrever só... Por exemplo, no computador, eu vou anotando tudo. Durante a leitura, eu vou fazendo essas anotações assim que eu vi que uma ideia foi concluída. Então, eu não faço, tipo, ler o parágrafo e anota, porque às vezes isso vai continuar sendo explicado de maneira mais didática, mais objetiva. Então, dá uma média, assim, tipo, de 2 ou 3 páginas. E aí, até eu começar a escrever, até eu sentir que aquela ideia foi toda desenvolvida. Porque senão eu escrevo muito. E aí a gente acaba usando demais as palavras do autor e não para fazer essas inferências, né? Que é ler e pensar como a gente pode explicar aquilo, né? Então, eu leio de 2 a 3 páginas até fazer alguma anotação. E aí eu vou fazendo as anotações no Notion e tal. Aí no caderno eu deixo para escrever só a nata da coisa, assim, como se fosse o importante do importante do importante, sabe? Eu sinto que dessa maneira funciona para mim, eu continuo usando ele de uma maneira que eu consiga inserir no meu tempo, né, na minha organização, e usando a meu favor a nível da memória, né? Então, é mais ou menos assim que eu gosto de fazer. Para montar a aula, eu também tenho que fazer no papel. Tipo assim, principalmente porque as minhas aulas são muito baseadas nas leituras, né, que eu faço. Então, tipo, eu geralmente faço o fichamento todo no computador, não sei o que, parará. Eu já uso um color code também no fichamento. Então, tipo, as coisas que são muito importantes, eu já marco de roxo, as coisas que são os meus pensamentos, eu marco de outra cor e tal. Uma coisa que eu falei na live, que também acho que é uma dica muito boa, conforme você tá lendo, você já fazer algumas reflexões sobre essa leitura, Sim. tipo assim, com suas próprias palavras, né? Além dessa coisa de verbalizar, às vezes o texto te faz ter uma reflexão
E isso é muito importante de você anotar, tipo assim, deixa lá, né, anotado. Mas para montar a aula eu sinto que eu preciso de papel também. Aí eu vou lá e, tipo assim, vou montando coisa no papel, mas aí é mais também a nata, é mais tópicos, assim, mais coisas que são mais conceituais, assim. Mas tem textos que eu também sinto que eu preciso de papel. Então, texto de filosofia, geralmente, né? A gente tá lendo A Vida do Espírito da Hannah Arendt, tem horas que é, tipo assim, a mata. Nossa, é uma Beloved. Que Beloved, isso? tipo assim, você tá Nossa. falando do Kant, do Nietzsche e do Heidegger ao mesmo tempo, sabe? Me ajuda. Aí eu tenho que ir lá escrever, tipo assim, do suprassensível, significa não sei o que, não sei o que. Eu vou igual, parece quinta série, tipo, vou anotando os negócios muito, tipo assim, Mas pontualmente. isso é ótimo. Eu faço muito isso de Bom. vocabulário. Por Uhum. exemplo, todo livro, aí toda palavra diferente que o autor usa, eu anoto aquela palavra. E aí vira, assim, tem duas funções muito boas. Vira uma espécie de revisão depois, porque se você bate o olho naquelas palavras e você não sabe o que significa, pode ser que seja interessante revisar, porque você não lembra e foi falado, né? E também fica assim um roteiro de palavras para você absorver para o seu vocabulário mesmo, né? Então, às vezes você lê o livro, mas você não sabe explicar tão bem e tal, significa que você não se apropriou de fato daquele conteúdo. E quando você olha diretamente para essas palavras, né? Você e dá mais atenção para elas, tem mais chance de você incorporar aquilo no vocabulário. Então, eu faço muito isso, igual você falou, meio quinta série, desmembrar as palavras do parágrafo e falar, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Né? Às vezes com duas ou três palavras também, né? Pequenas frases. Porque é isso mesmo, assim, por mais que seja muito detalhado, não necessariamente detalhado, mas parece que é um negócio bobo, é assim que a gente vai desvendar o mistério Da vida do espírito. É assim que a gente vai entender a vida do espírito. Não, é total. Assim, nossa. Ou isso de ir desmembrando o texto, assim, né? Quebrando, igual a Maria falou, essa palavra e tal. Às vezes, tipo assim, eu tô fechando um negócio, aí tem um parágrafo super importante. E aí eu penso, não, velho, eu preciso desse parágrafo. Mas ao invés de, tipo assim, copiar o parágrafo, eu falo, tipo, argumento 1, não sei o quê. Aí depois a conclusão, não sei o quê. E uma Isso coisa é muito que bom. funciona muito, isso me ajuda demais, assim. Porque aí você desmembra primeiro aquelas ideias pra você tentar entender uma por uma. E na hora de fazer a síntese, eu geralmente pego, tipo, um caderno e falo, tipo assim, aí eu faço um parágrafozinho, tipo, de um texto, ou um capítulo, ou uma sessão e falo, o principal é isso aqui. Aí, isso eu acho que funciona bem pra mim, assim, né, na hora de sintetizar. E aí, depois eu vou passando pro computador só pra ter aquilo ali salvo, né, igual você falou. Eu acho que super, super ajuda, assim, não? E isso de anotar com as próprias palavras também faz muita diferença pra mim. Por exemplo, quando eu anoto no caderno, eu descobri que eu faço igual a Maria, a gente descobriu na live. Tudo que tá de rosa significa que são palavras da minha cabeça. Não é nada que o autor disse, são as vozes. São as vozes. Então, por exemplo, eu costumo usar preto, azul e uma outra cor. Ou preto, azul e vermelho, ou preto, azul e uma outra cor, assim. Mas o que tá de rosa significa que é uma inferência totalmente minha. Então, ou é uma conclusão que eu quis falar em cima, né? Quis dar palestrinha, ou é uma reflexão, assim, que não tem muito a ver, mas eu achei que fosse importante. Lu, quando eu faço isso, eu não esqueço. Não esqueço. É lindo de ver, assim, que eu falo, o meu cérebro está me ajudando, porque eu ajudei ele a direcionar essa sinalização, né? A processar essa memória de curto prazo para longo prazo. Então, no computador eu tenho mais dificuldade de fazer isso, mas eu me obrigo, porque senão, né, eu que lute. Mas principalmente a gente aqui do NEPAT, por exemplo, que a gente lê muito texto em inglês, né? Então, tipo assim, é muito importante a gente ter esse momento de parar e, tipo assim, não, peraí, o que isso aqui quer dizer? Porque também quando você já tá há muito tempo lendo inglês, você já meio que, tipo, você vai fazendo a tradução simultânea, né? Beleza. Aí você fala assim, não, entendi tudo. Só que aí, tipo assim, na hora que você vai falar sobre isso tudo que você entendeu, Só sai em inglês. Você fica igual a Luciana Gimenez, tipo assim, nossa, pensei em inglês aqui, não vou conseguir fazer. Sim! Então, tipo, você tem que, né, ter um momento de parar e, tipo, o que isso quer dizer e tal. É bem importante. Que palavra é essa, né? É real isso. Isso é um pouco da essência da leitura ativa, porque
não que a leitura seja passiva, né? Mas assim, se der bobeira, a gente lê e não processa aquilo. E aí chega no final, a gente não lembra, porque a gente não interagiu. E sem interação, o cérebro não tem a sinalização de que aquela memória precisa ser processada a longo prazo. E aí não tem mandinga, não tem livro, não tem didática do autor, não tem assunto. Né? Então, assim, é tipo o cérebro falando, me ajuda a te ajudar, meu anjo. Senão, Ou eu não queria, dá. inclusive, aproveitar, já que a gente está falando de aplicativos aqui, dar uma dica para quem acho que para quem é acadêmico, eu acho que é mais interessante, assim, que é um programa que chama Scrivener, que ele é pago, infelizmente, mas não é muito caro, assim, porque a licença dele é vitalícia. Então, acho que eu paguei R$ 180 e a licença é vitalícia, então, e também acho que dá para compartilhar com mais de um computador. Então, também às vezes é interessante, por exemplo, você tem uma amiga Dividir, que né? também dividir. E ele é muito legal porque você consegue dividir o seu texto em várias seções e várias coisinhas e várias pastinhas. Então, você consegue dividir a forma como você está escrevendo para que você não tenha que, tipo assim, hoje eu preciso falar sobre o antissemitismo na Alemanha. Tipo assim, né? Eu tenho que falar sobre tudo. Que eu geralmente fazia isso, né? Eu pegava o Word e começava a escrever, e aí, tipo assim, agora eu preciso falar sobre um tema X, que era um tema grande. Só que dentro desse tema grande tem várias coisas que você precisa passar na hora que você está escrevendo. E é muito legal, porque você consegue ir dividindo por essas coisas, então você pode pensar, tipo, ah, não, hoje eu vou falar só isso aqui. Aí você escreve lá um parágrafo. Hoje eu vou fazer isso aqui. E aí depois você consegue pegar todos e juntar em um documento do Word. É, tipo assim, maravilhoso. lindo. Você consegue reorganizar, tipo, escrevi isso aqui, mas agora eu quero que isso fique lá no começo do texto, aí você muda. É tudo, é muito bom. Vale muito a pena, assim, para quem trabalha com escrita, assim, me ajudou muito a escrever a minha tese agora, tipo, foi outra experiência totalmente diferente do que eu fazia antes, até porque dá um senso de organização muito melhor, assim, acho que é bem parecido com o Notion, do que você tá falando, assim, pelo menos a sua experiência, e vale muito a pena. Eu vou deixar na descrição do episódio o nome, quem quiser. Infelizmente isso não é patrocinado, tá? Eu paguei do meu bolso. Não é público, mas poderia Não é ser. público, e tô aqui fazendo propaganda, mas é isso. Vale muito a pena. Nossa, Show. isso de mudar de lugar, tipo assim, uma das coisas que mais fez diferença para para começar a usar o computador para fazer fichamento. Porque, tipo assim, por exemplo, na escola, o papel dava muito certo para mim, mas quando eu entrei na faculdade, parou de dar certo, porque às vezes, tipo assim, enquanto eu fichava, enquanto eu lia, eu não conseguia fazer isso, porque eu precisava mudar as coisas de ordem. Tipo assim, às vezes na ordem que o autor escreveu não faz sentido para mim. E aí só quando Sim. eu mudo tudo que faz sentido, mas só dá pra fazer isso às vezes depois que eu terminei, tipo, o capítulo inteiro. E aí no papel já era, tipo assim. Nossa, total. Eu fico pensando, os escritores de antigamente, tipo assim, Nossa! sabe? Vou pegar esse pedaço desse papel, pôr aqui embaixo e fazer mó quebra-cabeça, imagina. Eu faço muito isso de trocar a ordem. Às vezes o autor fala um negócio, mas na sua cabeça faz sentido ao contrário, né? Tipo assim, a conclusão, você chega à mesma conclusão, mudando os argumentos de lugar, né? Então, no papel, realmente, é uma Gente, imagina escrever um livro inteiro manuscrito. Deus me livre. Não, e na hora de você escrever mesmo, você Socorro. muda a ordem, né? Que você acha que é bom. Tipo assim, você tá falando uma coisa, você fala assim, ah, agora é uma boa hora pra eu colocar isso aqui. E aí depois, quando você vai ver a estrutura do texto, tipo, não ficou bom naquele lugar. E aí eu achei esse programa muito bom, porque você consegue simplesmente só pegar essa pastinha e botar ela pra cima, e aí tem como se fazer checklist. Tipo assim, é muito, muito incrível. E eu também criei esse hábito de ser mais livre com os meus pensamentos, então às vezes eu tô lendo um texto e ele me leva a uma divagação, tipo assim, muito louca. E aí eu vou lá e escrevo, tipo, a divagação, doida. E aí eu deixo lá nesse programa e fica lá. E aí o que aconteceu foi, agora que eu tava escrevendo a tese, tinha 4 divagações doidas que eu não lembrava absolutamente que eu tinha escrito, tipo, elas estavam lá e elas viraram parte da tese, tá lá. Tipo assim, eu não... Foi muito importante eu ter escrito na hora que eu tava com isso na minha cabeça, porque eu relendo, eu fiquei tipo assim, não, fui eu que escrevi isso, tipo assim, ficou muito bom isso aqui que eu escrevi, porque eu não me lembro de ter escrito. Se eu tivesse que fazer isso agora, eu não teria feito esse raciocínio, porque na hora que eu tava com esse fluxo, né, tipo, eu acho isso muito doido mesmo.
É a importância da gente dar a devida atenção aos nossos pensamentos, né, enquanto a gente está lendo. Por isso que eu acho que não vale deixar para anotar só o final do capítulo, essas coisas assim, né, que às vezes as pessoas perguntam e buscam esse método. Eu acho que enquanto você está lendo, o que você puder registrar vai ser bom, né? E a questão do color code nesse sentido de entender a ordem da coisa, né, que vocês estão falando, eu concordo plenamente. O color code ele pode ajudar, porque às vezes você consegue compreender melhor a explicação com essa questão das cores, né? Você pode fazer, por exemplo, cores diferentes para os níveis de explicação. E tem uma dica muito legal do Mortimer Adler, o autor daquele livro Como Ler Livros, que ele fala que você pode enumerar. Então, às vezes, por exemplo, ele explica a ideia em vários parágrafos. Mas aí o parágrafo do meio eu acho que seria o primeiro. E aí eu vou enumerando, assim, as ideias, né? Dá para fazer isso no próprio livro, mas, enfim, acho que enquanto eu tô lendo ali, poder fazer esse joguinho de quebra-cabeça já me ajuda para passar para o computador depois. Aproveitando que a gente está falando de fichamento, né? Como é que você faz para aplicar essa questão da leitura ativa, por exemplo, no PDF, quando está lá no computador, ou no Kindle? Quais dicas que você tem para ajudar? Então, essa questão do Kindle, ela é polêmica, né? Porque dá bastante diferença, né? Você lê no papel e você lê no computador ou no Kindle. Eu li um livro sobre isso recentemente, achei muito interessante. Vou deixar a indicação, que é muito bom. Chama O Cérebro no Mundo Digital, da editora Contexto. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E ela explica que a própria materialidade do livro ou do papel facilita no processo de compreensão, porque você consegue ter a dimensão, né, do capítulo que passou, onde é que tá, aonde, né, enfim. E aí o Kindle, a gente perde isso, né, parece que a única coisa que a gente tem é a página que tá ali aparecendo. Então, eu faço algumas coisas para tentar melhorar essa relação da leitura ativa no Kindle, principalmente. Acho que em PDF é um pouco mais fácil, porque dá para você anotar, fazer o color code, né? Dependendo do programa que você usa, acho que é um pouco mais tranquilo. Mas eu uso mais o Kindle. Até por uma questão, né, de senhora de idade que eu sou, que não consigo ler no computador direito. Eu acabo preferindo ler no Kindle mesmo. Eu vou até onde o astigmatismo deixa. Mas aí eu faço o seguinte: as marcações no Kindle, como infelizmente não tem como mudar a cor, eu marco só o teor definidor, não marco explicação, eu marco só as partes assim, tipo, as afirmações mesmo, é tal coisa, não marco o motivo de ser tal coisa. E aí eu tenho que estar com o caderno ou com o computador aberto. Então eu leio, por exemplo, eu leio até a ideia ser desenvolvida, né, como eu comentei, o equivalente a umas 2, 3 páginas do Kindle, do livro físico. E aí eu faço uma anotação. Eu gosto bastante de usar a própria ferramenta de anotação do Kindle, que demora um pouquinho mais para digitar, né? Porque o touch ele não é exatamente igual ao do celular, mas é bom porque daí eu economizo. Isso é bom, um bom mecanismo de adaptação, porque como eu não posso escrever muito, eu tenho que pensar certinho nas palavras que eu vou escrever e eu faço uma frase bem curtinha. Depois eu tenho como ter acesso a isso, principalmente no aplicativo do Kindle para o computador. E aí elas aparecem todas certinhas lá, e você até consegue colocar um código de cores lá e tal, é bem legal. E a questão da atenção, né? A atenção é o pré-requisito da memória, né? Então, quando eu tô lendo no Kindle, eu tento, ou pelo computador, eu tento ter muito mais atenção, assim. Eu tenho que focar mais em estar atenta, porque o nosso cérebro, ele associa a leitura que a gente faz no celular, por exemplo, a tecnologia em si, ela é menos atenta, ela é um pouco mais corrida, né? A atenção que você tem lendo uma mensagem no Instagram não é a mesma que você tem lendo um artigo, né? Então, quando a gente pega no Kindle, que é uma tecnologia, ou lê no computador, o cérebro tende a manter aquele ritmo mais acelerado, menos atento. Então, a gente sempre tem que redirecionar o canhão de luz, né? Essa atenção, para falar, não, preciso prestar mais atenção, preciso pensar mais no que eu tô lendo. Então, às vezes, já aconteceu, por exemplo, de eu ler o livro no Kindle e aí depois eu pegar o livro físico e falar, caraca, onde eu estava? Porque eu não lembro disso aqui, eu não peguei essa minúcia aqui, que nem era minúcia. Falta de atenção lendo no Kindle.
Então, eu preciso calibrar bastante esse músculo da percepção. Essa é uma dica, né? Uhum. E ficar ainda mais esperto com essas inferências e reflexões durante a leitura. Porque como não dá para anotar, grifar, riscar o Kindle, eu preciso fazer isso de alguma maneira. Então, eu solto esses comentários, por exemplo, coloco lá, o Kindle não tem página, né? Tem posição tal. Faço um pequeno comentário, sabe? Tipo, viagem do autor sobre o sono. Com a analogia muito louca, escrevo lá, um negócio assim. Porque é uma maneira de eu fazer essa interação mais leve, mas com esse teor engraçadinho. E que me ajuda também. Porque o fato de eu não poder riscar nada, não poder comentar nada enquanto eu leio, faz com que a leitura do Kindle seja potencialmente menos, entre aspas, ativa, né? Nossa, tanto que, tipo assim, eu já tenho meus métodos, já tenho minha rotina de estudar pelo computador e ler em PDF, por exemplo, muito tranquilamente, mas pelo Kindle eu não estudo por ele. E sendo que é muito melhor de ler do que a tela do computador, né? Muito mais confortável, mas difícil de estudar por ele. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito, duas técnicas. Uma de fazer uma leitura inspecional pelo Kindle. Essa é uma dica, inclusive, que eu queria ter falado antes. Acabou muita coisa, né? Acabou passando. Essa questão da leitura inspecional é uma dica do Mortimer Adler também, do Como Ler Livros. Ele fala o seguinte, principalmente quando o texto é difícil, é interessante você fazer uma leitura do texto completo primeiro, sem parar para fazer anotação, sem parar para ficar grifando nada, que seja uma leitura completa e rápida, por mais que isso seja contraintuitivo, porque o fato de você saber o todo antes de se debruçar com detalhes, com parágrafos, antes de esmiuçar, né, igual a gente estava falando de dividir os argumentos e tal, isso pode fazer muita diferença na compreensão. Ir do todo do macro para o micro. Né? Então, às vezes, eu faço essa leitura inspecional no Kindle e depois eu vou detalhando. Isso me ajuda bastante. E aí, aonde eu leio também influencia bastante. Eu gosto bastante de ler deitada, né? Antes de dormir. E às vezes eu leio livros teóricos, porque eu sou dessas que relaxa lendo um livro, sei lá, de astrofísica. E aí eu já sei que eu não vou processar muito, mas tudo bem, porque eu vou ficar felizinha de falar, meu Deus, olha isso aqui, que louco, olha como a gente é nada. E aí a intenção é só relaxar mesmo. Mas quando eu realmente preciso me concentrar, eu coloco o Kindle encaixado no computador, assim. Assim, o laptop, né, eu encaixo, eu coloco o Kindle assim na frente do lado direito, porque a gente lê do lado esquerdo pro direito, né? Então eu coloco assim porque não me atrapalha. E aí quando o Kindle tá assim encaixado, parece que o meu cérebro entra num modo como se eu estivesse lendo no computador, que eu fico mais atenta, mas é no Kindle. Então é uma dica boba assim, mas que é o que me salva. E para fazer a anotação fica ótimo, porque olha só, mais um indício da minha senilidade, né? Jovem senhora. Se eu fico abaixando no Kindle e lendo no computador para fazer a anotação, eu passo mal, eu fico enjoada. É um negócio no ouvido, né? Que o líquido que tem dentro, ele dá umas balançadas loucas, aí dá a sensação, o seu corpo acha que você tá morrendo e você baixa a pressão e passa mal. Acontece comigo. Então, se eu deixo o Kindle encostado assim no computador, eu não preciso ficar levando e abaixo a cabeça. Aí eu só prático, sem possíveis AVCs e aí fica todo mundo bem. Nossa, nunca tinha parado pra pensar de fazer dessa forma. Eu já tenho a tendência de, tipo, ir lendo um pouquinho e ir anotando no computador. E, tipo assim, às vezes eu anoto só um pensamento, que eu tenho muita preguiça de digitar no Kindle. Tipo assim, me dá muita gastura, porque o touch não funciona. Tipo assim, eu escrevo tudo errado, me dá muito nervoso. Aí, tipo, eu vou já no computador, já vou anotando umas coisas e tal. Mas essa dica de colocar ele em pezinho é boa mesmo. Ou Nossa, então, muito inteligente isso. sabe aqueles suportes de celular que tem a ventosa, que você gruda assim, tipo, o celular na parede? Uhum. Eu coloco na mesa e aí eu coloco o livro, também funciona para o livro, porque daí você coloca o livro aqui no meio e você não precisa ficar tão abaixada lendo, você consegue deixar mais perto da sua cabeça. Ou com Kindle, também funciona bem com Kindle. Quando eu tô lendo só nele, supondo que eu não tô usando o computador,
E tem dia, assim, tem momento que eu falo, eu não quero abrir o computador, eu não quero essa iluminação do computador. Eu vou ler só aqui no Kindle e depois eu releio e faço anotação. Aí, usando esse suporte, é muito mais confortável. Nossa, total, esse negócio de ter o computador, pra mim, isso é uma coisa que eu notei, assim, mais recentemente. Eu não consigo, por exemplo, mais ler literatura no computador. É impossível. Não, Porque eu não horrível. consigo aproveitar a Horrível. leitura. Eu acho que eu tô estudando, sabe? Tipo assim, É o que é potencial. justamente o oposto, né? Então, Justamente. assim, nossa, faz muito sentido isso. Tipo assim, né? O lugar que o suporte, né, que você tá lendo influencia totalmente a forma como você lê, né? Tipo assim. Sim. E eu não gosto mais de estudar no Kindle por causa disso, porque é o meu momento de relaxar. Momento de Tipo assim, eu lazer, pego o né? Kindle pra ler literatura. Nossa. É o potencial associativo do cérebro, né? Você vai no Kindle, ele entende que é pra relaxar. Aí você tenta Total. estudar com o Kindle, ele fica, hã? Horrível. Por que você tá Não fazendo isso entendi. comigo? Por que você tá fazendo isso? Para. Tipo, Porque Exatamente. você me odeia. Nossa, aí é um outro exemplo, né? A gente usar esse potencial a nosso favor, e não contra a gente, né? Senão a gente se complica, a gente complica o Não, funcionamento total. da coisa, né? Fica difícil. Bom, gente, acho que é isso, né? Ficou um episódio grande, mas eu acho que foi muito produtivo. A gente falou de muitas coisas que a gente não falou na live, que nem ia ter como a gente falar, assim. A gente está muito feliz de ter mais um episódio aqui do Desnazificando com uma convidada. A gente quer agradecer muito a Fernanda por ter aceitado participar com a gente aqui, também todo o apoio que ela sempre deu para mim e para o Nepad também. Eu acho que, assim, no meio acadêmico a gente fala muito pouco sobre como a gente estuda, né? Acho que todo mundo sabe o que cada um estuda, tipo, mas a gente fala muito pouco sobre os métodos, né, de estudo, como que cada um faz um fichamento. E eu acho que é muito importante a gente ter essa troca, saber como que o outro faz as coisas, né? Mas eu acho que nesse caso da Fernanda também é muito importante ela trazer aqui para a gente esses métodos que podem nos ajudar no sentido de uma explicação científica das coisas mesmo, né? Pela forma como o nosso cérebro absorve os conteúdos, como que o cérebro entende, né? A forma como a gente está fazendo as coisas. Então, acho que isso é muito importante. Mas, para além disso, eu também acho muito fundamental que a gente realmente converse sobre as formas como a gente trabalha, porque é nessas conversas que a gente abre a nossa cabeça, né, para novas possibilidades, para coisas que a gente nunca tinha parado para pensar, e a gente às vezes até repensa toda a nossa metodologia, né? Por exemplo, uma coisa que a Fernanda falou comigo e que a Ana, por exemplo, já fazia e eu nunca fiz, que era não contabilizar número de páginas, assim, número de horas de trabalho. Isso para mim foi revolucionário. Eu já tenho 10 anos de estrada, eu sou velha já, tipo assim, então eu trabalho com isso há muito tempo, mas nunca tinha parado para pensar dessa forma. E foi conversando com a Fernanda e depois com a Ana que eu pensei, tipo assim, não, realmente, né, pensar em horas de estudo em blocos de trabalho é mais importante. No meu caso, né, funciona melhor do que se eu pensar em páginas. Isso foi muito bom. Então, acho que é sempre muito interessante a gente ter essa troca para a gente poder abrir a cabeça mesmo. Mas, assim, para além disso, eu acho que só uma coisa que é importante falar é que a gente deu muitas dicas aqui, muitas possibilidades e tal, mas eu acho que é importante que vocês que estão ouvindo a gente testem, né, e vejam o que é melhor para vocês. Porque eu acho que também, muitas vezes, uma coisa que é melhor para uma pessoa não é melhor para outra. Então, tipo, não adianta alguém virar para mim e falar, mas Maria, se você fizer o fichamento à mão, é muito melhor, neurologicamente, eu vou falar assim, tá bom, mas para mim não funciona. Então, não adianta, né? Eu acho que a gente tem que testar e ver o que é melhor, o que funciona e tal. A gente não quer que ninguém fique frustrado depois de ouvir esse episódio. Eu acho que é um episódio para vocês abrirem a cabeça mesmo, de cada um tem um processo diferente, um objetivo diferente. Isso foi uma coisa que a gente falou na live também, né? Pensar nos objetivos com cada leitura que você faz, que de cada pessoa é diferente, para cada livro é diferente o seu objetivo. Então, a gente está tentando ajudar quem está com alguma dificuldade e trazer possibilidades de teste, assim, né? Acho que o importante é que você faça o que você consiga no seu tempo, que você respeite seus limites, e que você entenda seus objetivos, para a gente não fazer comparações que nem fazem sentido, né? Porque, afinal de contas,
cada um vive uma vida, cada um vive uma realidade. Então, acho que isso é muito importante, só de deixar assim bem, bem claro, transparente. Mas é isso, Fernanda, pode falar aí suas últimas considerações. Eu amei muito. Meninas, muito obrigada pelo convite, pela companhia aqui. Adorei. Se vocês quiserem fazer parte 2 aí, só me falar, porque esse assunto não é à toa, né? O curso eu nem sei quantas horas que vai ter nessa segunda turma, mas assim, é muita coisa para falar, são muitos aspectos. E eu acho muito bacana a proposta dessa conversa de entender todos os pequenos componentes que envolvem, né, o aprendizado. Então, não é, como eu falei no início, não é só sentar e estudar, né? Então, a questão da organização, do sono, depois a gente pode bater o papo sobre procrastinação, né? Esses temas assim. E reitero o que você falou, assino embaixo, de que a gente tem que testar, né? Às vezes um método ele funciona melhor para um objetivo e para outro não. Então, é tudo uma questão de teste. E respeitar, né, nosso tempo, nosso funcionamento, essa questão da comparação acho que só prejudica, né? Então, tomar cuidado com isso e testando e analisando conforme os nossos próprios avanços, né? Acho que quando a gente se compara consigo mesmo, né? Pensar assim, como é que eu estava mês passado? Eu apliquei as dicas e em um mês, nossa, olha como eu melhorei nesse sentido, como eu evoluí, porque se fizer isso em relação a outra pessoa, vai ter um resultado completamente inconclusivo, né? Então, é isso. Eu fiquei muito feliz e agradeço demais a vocês. Adorei. E nunca é tarde para aprender, né? Nunca é tarde para testar coisas novas, nunca é tarde para mudar a sua metodologia e ver se alguma coisa funciona melhor, né? Acho que a gente está aí, a gente não é máquina, né? Então, às vezes, o método que a gente usa pode mudar com o passar do tempo e tal. Acho que isso é bem importante também. Adorei, fiquei muito contente, gostamos muito dessa gravação, espero que vocês ouvintes tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem que a gente faça uma parte 2, falando mais sobre esse assunto. Conta pra gente aí, então um beijo, gente, até a próxima. Nossa, Fernanda, eu queria agradecer você ter vindo aqui falar com a gente, sua estreia nos podcasts. Foi muito bom, eu aprendi demais hoje, eu espero que vocês ouvintes também tenham encontrado muitas dicas legais e que ajude o pessoal aí. Então, um beijo, gente, e até o próximo episódio. Ai, gente, foi tudo incrível. Amei, Fernanda. Você é sempre bem-vinda. Acho que isso já ficou claro, mas nunca é demais reafirmar. Eu gostei muito, assim como a Bárbara, aprendi demais. Oba. E, bom, espero que todo mundo tenha gostado também, porque a gente amou. Um beijo, gente. Beijo, meninas. Obrigada.